Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer a apresentação desse seminário, que foi palestra, na verdade, foi apresentado em 2017 no SBQT. Quem não conhece, SBQT é o Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Para mim, é o simpósio preferido aqui no Brasil, fora eu nunca fui. E essa apresentação, ela envolve o trabalho que eu fiz no pós-doc, no período de 2015 e 2016, na Universidade da Flórida, e eu comecei com ele nos 6 primeiros meses, era um ano, né? 6 primeiros meses eu comecei com esse trabalho e depois passei um pouco no restante com o Vinícius, depois o Vinícius fez o restante. Eu tive que voltar para o Brasil e ele continuou para, inclusive, eu acho que foi em 2018, se não me engano, ele defendeu o doutorado lá, tá? O Vinícius é brasileiro, de Goiás, tá? E a supervisão no meu pós-doc, como a orientação do Vinícius no doutorado, foi do Adrian Hoitberg. O Adrian já falar detalhes da vida do Adrian, mas o Adrian ele é argentino, mas tenho certeza que ele já é americano também, tá? Pelo tempo que está lá e tudo mais. Bom, então o título é esse, High Performance Molecular Dynamics at Constant pH and Constant Redox Potential using Ampere. A ideia dessa apresentação é falar do processo, né? O que está envolvido, e quem, quando deseja fazer uma simulação usando essas técnicas, e também o que é preciso e a teoria que está por trás e ter uma ideia de como essas coisas funcionam. No final, a parte também interessante, não que as outras não sejam, é sobre a performance, tá, dessas contas comparada a uma simulação sem isso. Uma simulação do dinâmica molecular tradicional sem pH constante ou sem redox constante, tá? Potencial redox. Ok. Bom, a apresentação vai estar organizada basicamente começando com pH constante, porque é o que já tinha implementado no Ampere em 2015. Depois, uma implementação do redox constante, tá? Na verdade, assim, a gente tira o pH constante e só faz redox constante. E depois também resultados do acoplamento de pH constante e potencial redox. E no final, alguns resultados que foram obtidos por essa técnica, que é bem interessante, mas inclusive tem ela para pH constante, é o Replica Exchange Molecular Dynamics. Inclusive, esse foi o título do meu projeto CNPq. Eu tive bolsa do CNPq de pós-doc no exterior, uma coisa assim, PDE. Mas acabei, vocês vão ver aí o processo, acabei não chegando nesse ponto no período de um ano, tá? Era bastante coisa para mexer no código, implementar uma técnica nova e manter a outra técnica funcionando. E fazer um monte de teste. E, Bruno, tem que compilar na serial, paralelo, no CUDA e CUDA paralelo, tá? Então, em princípio, eu compilava no serial e testava, e aí se dava certo, eu ia via contas mais longas no CUDA, ou às vezes até no paralelo, tá? Mas os testes eram tudo no serial, usando CPU. E depois a performance, como mencionei no slide anterior, ver quantos nanosegundos você consegue num sistema que nós escolhemos para fazer, que é esse do MP8, tá? O MP8 tem um M aqui, depois eu vou detalhar ele, tem um M aqui, cofator, que tem muitas proteínas, tem uma histidina em cima, aqui é uma histidina, tá? Ligado ao ferro, e embaixo,
não está aparecendo nessa imagem, mas também tem outra citina. Então, esse aqui é um bis, is, tá? Is de citina. Então, esse é um composto bem interessante. Ele, quando eu montei ele veio de um PDB que era no coração de um cavalo, alguma coisa assim. Aí eu extraí a parte importante, é uma partezinha da, da, da proteína, que eu não me recordo o nome, mas era isso. Bom, basicamente, aí a gente tem uma imagem de uma proteína, tá? O estado de ionização é importante, a estado de ionização dos resíduos laterais da proteína. São importantes esses estados de ionização para a estrutura, consequentemente para a função dela, estabilidade da proteína, acoplamento de ligante. No trabalho do Vitor, nós fizemos bastante isso, com a Mila também, e outros trabalhos aí que agora não me recordo, e certamente alguns outros de vocês a gente vai fazer. Espectro de absorção pode, dentre outras propriedades, tá? Então, esse estado de ionização das cadeias laterais é importante. E o estado de ionização é afetado pelo pH e o potencial redox da solução, tá? O que a gente tem feito é simulação estabelece um pH constante, um valor, e a gente simula com alguns resíduos titulares. Potencial constante é basicamente a mesma ideia, né? E que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, até, digamos assim, 2017, quando eu fiz essa apresentação, o Amber tinha o pH constante, CpHMD, tá? Que cuidava da protonação e desprotonação de cadeias laterais de resíduos tituláveis, tá? Não são todos os vins que titulam. E aí, observem bem essa questão da data, tá? Eu estava, no fundo, naquela ocasião, divulgando a chegada do Amber 18 com essa implementação que a gente está apresentando aqui. Então, no Amber 18, teria o pH constante e potencial redox constante. Tá? Que permitiria, aí que está a diferença, permitiria, num sistema, ter reações de oxirredução. Tá? Enquanto no pH constante, o resíduo ele perde um próton, ganha um próton. Tá? No potencial redox constante, ele ganha um elétron ou perde um elétron. Então, aqui você tem mudança na carga positiva do sistema, né? Próton, perde próton e tal. E no potencial redox constante, o que a gente cuida é das cargas do resíduo, que pode ter essa reação, ele ganhando o elétron, qual que é a carga, e perdendo o elétron, qual que é a carga. Tá? Então, ele muda essas cargas do sistema durante a simulação. Tá? Se você construir, aí outro ponto, você construir ou usar um resíduo titulável para essa reação. Bom, vamos falar no constante pH, porque constante pH, porque a ideia é a mesma, entendeu? A ideia é a mesma, e eu acho que fica até mais fácil explicar por aqui. Bom, eu peguei essa imagem da Nathalie, da tese da Nathalie, que foi aluna do Adam, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer lá na Flórida. Supondo que a gente tenha o ácido aspartico com desprotonado, tá certo? Então, o ácido aspartico desprotonado, né, um ácido aspartico do sistema. E ele é titulável. Aí, a simulação, a dinâmica chega um momento que eu esqueci de colocar aqui, mas tem um parâmetro que você indica de tantos em tantos passos, ele faz isso que está aí. E aí o que acontece? Ele, supondo que também tem essa, né? Se você coloca 10 resíduos tituláveis, chega nesse momento, o computador o código do Amber vai sortear um dos 10, e aí vai chegar nesse ponto, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí, o ácido aspartico, ele tem o ácido
carboxílico, que COOH, a questão é, ele pode ficar protonado, esse está desprotonado, então ele pode mudar para o protonado, ganhar um próton, ou pode, né, se essa ideia for rejeitada, continuar como está. Tá? Primeiro ponto, aqui não são só 2 estados. Eu não coloquei a figura, mas a ideia é que para ganhar um próton tem 4 lugares, tem 4 posições com oxigênios que ele pode ligar esse próton. Então, na verdade, o ácido aspartico tem um estado desprotonado e tem 4 desprotonados, porque o hidrogênio pode ir para 4. O Amber, nessa etapa, também sorteia um dos 5 estados do ácido aspartico, e supondo aqui, ó, que sorteou um desses protonados, tá certo? Bom, aí vamos seguindo. Então, vai chegar essa questão, como que ele faz isso, tá? Ele faz uma probabilidade de aceito, que é calculada dessa forma aí, com a exponencial menos um ΔG sobre KBT. Constante de Boltzmann, temperatura, tá? E esse ΔG, esse daí é importante, porque ele tem essa fórmula que é usada no código, tá? Provavelmente, que não me recordo muito, mas provavelmente isso tem na literatura. Não, com certeza tem na literatura que mostra como chegou a isso, mas isso seria mais para os físicos, se quiserem estudar a fundo as equações, tá? Não é tão trivial, mas é possível, tudo é possível. Então, tem essa fórmula, tá? E ele calcula isso daqui. Esse daqui é muito importante quando você vai criar um outro resíduo. O ácido aspartico, como ele já foi criado no Amber, então ele já tem esse valor do ΔG-Ref, a gente chama ΔG-Ref, tá? Esse daqui, ele é ajustado antes de começar qualquer simulação, ele é ajustado em água. Por quê? Porque eu sei o pK do ácido aspartico em água. Eu esqueci de pegar, mas eu acho que alguém... Não precisa falar. Mas é algo de torno de 4 ponto alguma coisa. Bom, se não for, é por aí. Então, isso daqui é feito antes, eu vou mostrar daqui a pouco, nos próximos slides, esse processo, a ideia dele, tá? E isso já foi calculado. O ácido aspartico, como já é do Amber, já foi, como eu mencionei. Esse ΔG elétrico, ele computa, ele calcula em cada tentativa, tá? Então, ele vai chegar nesse ponto aqui, nesse momento, ele vai chegar e vai calcular, né, esse ΔG para a situação onde está o ácido aspartico protonato, tá certo? Bom, então, basicamente isso. É só importante, todas as vezes, independente da simulação que vocês estão fazendo, solvente implícito, solvente explícito, quando chega nessa etapa aqui, ele tira as moléculas de água, se for explícito, ele tira as moléculas de água, ele faz isso daqui tudo com solvente implícito, tá? Tudo com solvente implícito, né? E faz com solvente implícito. Bom, depois disso, se acontecer... Essa seta saiu errada, é para cá, tá, gente? Se acontecer dele, né, pelos critérios dele, ele ter uma probabilidade alta de aceitação, ele muda o estado para protonado do ácido aspartico e, óbvio, se tiver solvente explícito, ele relaxa o solvente, ele coloca o solvente de novo, exatamente as mesmas coordenadas, de novo, perto do ácido aspartico, e faz uma simulação sem contar naquela simulação que a gente está fazendo, só que a gente estabelece esse parâmetro aqui no input, tá? Vocês devem estar usando. E, é óbvio, é um parâmetro que pode ser ajustado, ser menor que isso, tal, mas exige trabalho para ajustar. Então, ele faz aí, nesse caso, 500 passos, e aí a água se ajeita, porque o que aconteceu? Ele estava desprotonado e ganhou uma carga. Então, o solvente vai
ter que se ajustar um pouquinho, tá? Então, é esse o processo quando ele faz uma mudança de estado ou não. No caso do ácido aspartico. Bom, essa equação de Henderson-Hasenbach, ela é muito usada em bioquímica, e dela a gente consegue chegar numa outra equação, que é o que as nossas curvas de titulação, que aqui está aparecendo uma curva de titulação, são usadas. A gente apresenta a porcentagem de protonados, fração de protonados, tá? F de fração de protonados, ou, em alguns casos, tem fração de desprotonados. Então, basicamente, pegando as concentrações do protonado e todos os outros, a concentração total do sistema, assim, de desprotonado e de protonado. De alguma forma, chega aqui, tá? E aí a forma de uma curva de titulação basicamente é essa, se for fazer com isso daqui. Então, baseado nisso, ela tem essa forma. Se for desprotonado, ela vai fazer ao contrário, ela começa a zero. É só fazer mais ou menos um espelho dessa função aqui. Então, aqui está 1, desprotonado, então é zero. E à medida que ela vai descendo, o protonado vai subindo, e quando chega aqui a zero, o protonado, né, aumenta. Tá? O desprotonado aumenta. Certo? Bom, agora começa a nossa brincadeira aí com... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Estou na graça. Bem, então agora a gente vai começar algumas brincadeiras, que veja só, quando a gente faz a implementação, viu? Isso é até uma atenção para o Bruno aí. Quando a gente faz a implementação do código, nesse caso é óbvio, é um código que pode ser usado por vários sistemas, a gente tem que testar, tá? A gente tem que testar o código, então, e sempre na forma mais simples possível. Qual que é a forma mais simples que a gente escolheu? É o ferro, tá? Simplesmente o ferro. Então, a gente tem essa situação, reação do ferro, né, em água, ferro 3+, ganha um elétron, fica ferro 2+, e o potencial redox padrão, vou chamar de potencial redox padrão, esse potencial redox padrão é o equivalente ao pKa, tá, pessoal? Então, vocês imaginam, quando a gente tiver, ou seja, quando o potencial eletroquímico do meio for igual ao potencial redox padrão, no caso aqui do ferro, para essa reação do ferro, é 770 milivolts, então quer dizer que 50% dos ferros vão estar assim e 50% vão estar assim, tá? Então esse é um ponto importante. Bem, para o caso do... Agora a gente está falando de Constant Electrochemical Molecular Dynamics, tá? Isso aqui já foi implementado, a gente está começando a testar. Para fazer isso daqui, a gente tem que acertar o que eu tinha falado antes, tá? Tinha que achar o ΔG ref. Isso é importante. Eu não consigo, antes de olhar desse lado aqui, eu não consigo simular uma reação de oxirredução se eu não fizer isso. Se eu não fizer isso, eu tenho duas opções na simulação. Ou eu simulo ferro 3+, coloco a carga dele, 3+, ou eu simulo ferro 2+. Eu faço essa escolha. Às vezes acontece, a gente não precisa da reação de oxirredução, tá? Mas em alguns casos pode ser que seja importante. Aí a gente vai descobrir durante o estudo de um sistema que tiver esse tipo de reação. Tem uma ferramenta no Amber Tools que o Vinícius fez, que é o Find, esse D, esse segundo D, é delta gref, tá? É em Python, né, como vocês podem ver. E basicamente o que ele faz aqui é o seguinte, ele faz
simulações colocando o E igual o potencial eletroquímico padrão, potencial redox padrão, e faz a simulação. Aí ele escolhe um valor para o ΔGref, tá? Ou você, óbvio, você controla, você diz qual valor você quer testar. E aí, de acordo com os resultados, ele vê se ele tem que mudar ou não. Porque o resultado, quando você usar o equivalente ao CPH-STAT, que é o CE-STAT, para o potencial eletroquímico, ele tem que dar 50% do ferro 3+, e 50% do ferro 2+. Enquanto ele não der isso, você está usando um ΔGref ruim. Tá? E aí a ideia do programa é tentar convergir, tá? Fazendo várias simulações. É bem divertido isso aqui, mas nem sempre converge fácil, tá? Eu já apanhei bastante, já apanhei errando, apanhei acertando e não dando certo, mas assim, é algo que é bem interessante. Inclusive, eu não testei tanto esse código, mas é uma porta aberta para quem gosta de fazer código. De repente, testar esse e propor algo diferente. É puramente normal, tá? Usando algo diferente também que ele faz. A forma que o Vinícius fez é assim, vamos ter uma ferramenta. Funciona, mas nem sempre converge fácil, tá bom? Bom, e aí o resultado, tá? Tudo de uma só vez. Esse resultado aqui não é de obter o ΔGref. Eu estou supondo que aqui a gente fez e já calculou o ΔGref. Para o ferro, é simples, tá? É bem simples achar o ΔGref. Mas quando os sistemas ficam maiores, fica mais complicado. Então, assim, já achamos o ΔGref. Feito isso, a gente vai estudar exatamente essa reação aqui, tá? E como que a gente vai estudar? A gente vai, cada ponto aqui, é o próximo, ó, cada tá ponto, é um quadradinho, né? Cada quadrado aqui é uma dinâmica, tá? Por exemplo, essa daqui, a vermelhinha, está quase aqui 0,65 milivolt e ela é solvente implícito. Então, para saber se está funcionando, ainda tinha essa na hora de testar o código, tinha testar em solvente implícito e explícito. Então, esse aqui é o Vinícius que fez, tá? Então, ele simula aqui, faz E é igual a 0,65, e aí depois usa o CEH-STAT, CE-STAT, e vê, olha, aí ele diz aqui, fração reduzida. Então, encontramos aqui 100% na fração reduzida. E aí vai indo. Aí depois ele coloca outra simulação, no caso essa daqui, solvente implícito, 0,70, e aí ele vai vendo que vai fazendo a curva de titulação. Então, na hora de fazer uma curva de titulação, seja com pH ou com potencial redox, você tem que fazer várias simulações. No caso aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, deve ter alguma aqui, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 simulações, tá? 9 simulações, e aí eu uso o programa. Se não me engano, também tem outro aplicativo outra ferramenta, tá? Para ajudar com isso. Bom, feito isso, tanto ele fez os dois casos, eu só estou falando do solvente implícito, o explícito é a mesma coisa, só que com solvente explícito. E o que tem? Depois ele pega essa função aqui, aí o pessoal da física aí há de saber mais, da matemática também, e ele faz um ajuste para esses pontos aqui. Ele tenta fitar esses pontos. E ó, fita direitinho. Tem uma linha que passa praticamente em cima de todos. Tá? E nessa linha, porque aqui ele vai achar o E0, né? E ele vai achar o N. O E0, ó, praticamente o valor mesmo, ó. Bateu muito bem, tá certo? E o N tem que estar em torno de 1, tá? Eu não me recordo detalhes disso, mas é isso. Uma ocasião de uns testes que eu fiz, o resultado estava bom, mas o N estava dando 0,3.
Aí ficou estranho. Foi um seminário que eu fiz lá. E aí depois a gente teve que... Foi um sinal que tinha algum bug no código, viu, Bruno? Tinha um bug no código. E aí, de fato, tinha, sabe? Tinha. Então, e aí arrumou e nunca voltaram a ser bons os resultados que eu fiz. Bom, agora vamos aumentar. Diga-se de passagem, tá, pessoal? Isso daqui, se, por exemplo, se tem algum aluno interessado em estudar um sistema dessa forma, de um resíduo que não está implementado no Amber, certamente isso daqui seria a primeira tarefa, tá? É super simples, mas já apresenta todo esse processo. E aí, a gente tem um slide, tá? Se ele conseguir reproduzir isso daqui, ele já está preparado para passar por situações mais desafiadoras, digamos assim. Certo? Bom, agora a gente vai ter essa situação aí. Aqui a gente tem, como é fácil de ver, um ferro, tá? E como está escrito aqui em cima, né? Tem o ferro e tem uma lisina, tá certo? Muito bem. Nessa primeira situação, deixa eu tentar lembrar, vamos passando aqui, porque eu não lembro qual que é, eu tive que tirar algumas partes da apresentação que eu não consegui lidar. Mas veja só, é mantido fixo a distância, 6 angstrom, tá? Claro que ele oscila um pouquinho. É mantido um ângulo aqui, é mantido em 180 graus, provavelmente é um ângulo diedo, tá? É esse ângulo diedo aqui, ó, esse, tá? Esse aqui é esse átomo, esse carbono, 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 nitrogênio. Isso aqui dá um ângulo diedo de 180. E o backbone fixo. Esse aqui vocês sabem fazer. Aí o restante seria aprender como fixar isso daqui, tá? Bom, o ferro, ele vai interagir, se não me engano, eu acho que eu coloquei, essa primeira etapa é com essa primeira etapa, eu acho que é o ferro que muda a carga, e a carga desse fica fixo. Vamos ver nos gráficos, vão ver a seguir, tá? E a primeira observação é que o ferro, isso é eletrostática, né? Interage mais forte se tiver um NH3 aqui. Como o desenho mostra um NH3, mas pode ter um NH2, onde um desses hidrogênios, apesar de estar aparecendo, ter carga zero, tá? Tudo quisinho. Bom, vamos ver, tá? Exatamente. O ferro, a carga do ferro, ela pode, nesse primeiro momento, ela pode variar. Então, a gente já tinha o resultado, né, do slide anterior, e o ferro podia oxidar, reduzir. Tá? Podia ter uma reação de oxirredução. E aí a gente tem essas duas curvas de titulação. Essa em preto é exatamente a anterior, tá? É o ferro sozinho. Só o ferro, sem a lisina. Essa daqui, a vermelha, é a lisina neutra. Seria o NH2 aqui. Então, vocês podem observar que, mesmo sendo só um NH2, né, mas tem toda uma carga na lisina que interage com a carga do ferro, que é uma 3+, né, ou 2+. Então, interfere. E a curva de titulação deslocou para a direita. Tá? Se olhar aqui, no ajuste da curva, ele de 0,770 foi para 0,85, tá? Solvente explícito. Então, ele foi para a direita, tá? A outra é fixamos em NH3+, e fez a simulação, interagiu mais, tá? E porque
positivo, positivo, né? Aqui vai ser 3 mais ou 2 mais, positivo de qualquer forma, e ela foi mais para a direita, tá certo? Então, é isso o que de fato aconteceu. Né? E observem, tudo foram feitas várias simulações nesses dois sistemas. Então, a primeira observação disso é, observe que uma carga, o ferro isolado, ele tinha essa curva de titulação. E quando uma carga apareceu, tá? Um sistema apareceu, esse sistema molecular tem cargas parciais, tem cargas elétricas, já interferiu. Tá? Já interferiu no ferro. Ou seja, vamos supor que eu esteja simulando um sistema em... O potencial eletroquímico do meio é 0,76. Está aqui. Então, se eu tiver só com ferro, ele vai estar 70% reduzido. Tá? 70% reduzido. Mas, de repente, chega a lisina. Sabe? Chega uma parte da proteína chega perto desse ferro. O que acontece? A quantidade de reduzido, ó, vai aumentar, porque agora isso se a lisina for neutra, mas de qualquer forma, se for neutra ou carregada, ou se for NH3 mais ou NH2, a porcentagem reduzida vai passar para 100%. Só pela interferência. Já mudou o comportamento. Então, assim, antes, sem a lisina, tinha 70% reduzida e 30% oxidada, tá? Quando aproxima a lisina, não tem mais oxidada. Ele só fica reduzido, tá bom? Então, essa é uma observação importante. Bom, esse aqui é o resultado para solvente implícito, mudou só os valores, o potencial redox padrão mudou um pouquinho, tá? Aqui deslocou mais, aqui deslocou menos, mas não vamos discutir isso agora. Agora a situação é diferente. Então, veja só, quem pode mudar a carga é o ferro. E quem era fixo era a lisina. Então, volta. Então, agora a distância foi entre 90 angstrom ou 9 angstrom. Depois eu explico por quê. E a carga foi usada para o ferro, foi mais 3, né? Ou menos 3. O menos 3 certamente não é o caso que acontece, mas é só para saber o efeito, né, no estado de protonação aqui da lisina, porque a lisina agora vai ser simulada em pH constante. Então, ela pode estar em NH3+, ou NH2. Tá? Então, isso vai depender do que é favorável ou não, aquele ΔG que eu mostrei para vocês lá naquela probabilidade de aceitação. Então, vamos ver o que é. Óbvio, aquele efeito, né, de novo, se a carga positiva, a interação entre NH3+ é mais forte que NH2+, tá? Então, aqui já uma observação do resultado, o pKa vai mudar. Então, a presença do ferro vai interferir no pKa da lisina. Né? Interessante, né? Então, tá. Esses são os resultados, tá certo? Deixa eu ver aqui. Em preto. Preto é a situação onde foi usado 90 angstrom de distância entre a lisina e o ferro. 90 angstrom é uma distância considerável e eu acho que, de repente, foi feito exatamente para considerar que ela está tão longe que não interfere no ferro. Tá? E então, a lisina, né, essa aqui é a curva de titulação, né, do pKa, do pH da lisina, e a gente tem isso daqui. 50% dá em torno de, por aqui, quase 10,5, que é o pKa dela em água, geralmente, da lisina, tá? Dentro da proteína, aí depende onde ela estiver. Então, aqui em preto vamos dizer assim, é sem a presença do ferro.
apesar o ferro está ali, mas está 90 anos de distância. E aí, quando chega tudo feito em solvente implícito, e em vermelho é o ferro 3+, tá? E, na verdade, mais 3. E em azul é com carga negativa, só para vocês verem o efeito. Bem, o que acontece com carga positiva? Agora o ferro vai ficar 9 anos, e isso já interfere e desloca o pKa para cá, a curva vai para cá. Os 50% vai ficar aqui, mais ou menos, ó. E se você bater, vai ficar perto de 10. E cadê o resultado? Aqui, ó, 9,94. Então, a presença do ferro carregado positivamente, isso vocês podem levar e expandir essa ideia. A presença de uma carga positiva perto de um resíduo titulável, numa simulação que vocês tiverem com proteína, isso já vai diminuir o pKa desse resíduo, tá? E ele foi de 10,38 para 10, praticamente. Tá? Então, esse é um efeito que acontece. Quando você faz a mesma coisa, só que coloca carga negativa, o efeito é para o outro lado. O pKa aumenta. No caso aqui, ficou mais ou menos aqui, foi para 11. 10,92. Tá certo? Uma explicação bem legal aqui dessa história é mais ou menos aqui, ó. Se você tem essa situação aqui, olha do preto, tá? E se você coloca um ferro, olha só, nessa condição aqui, praticamente está em quase 100% protonado. Então, o que a gente tem é NH3+. Então, aqui está 100% protonado. Quando você aproxima o ferro, que é o vermelhinho, é mais favorável que não esteja protonado, não esteja NH3+. Então, ela, com a presença do ferro, ela vai tender energeticamente para ficar NH2+. Por isso, diminui essa curva para cá, tá? Diminui um pouco. Ia diminuir porque é mais favorável ficar NH2+. Então, sem a presença da lisina, ou sem a presença do ferro perto da lisina, é quase 100% NH3+. Quando chega o ferro, falei, pô, mas NH3+ interage repulsivamente com ferro 3+. Então, começa a diminuir os NH3+, e a lisina começa a ficar com, vamos dizer aqui, antes quase zero, agora está uns 10% com a forma neutra, que é NH2+. Tá? E aí, se baixa isso, baixa todo o resto da curva, e é por isso que ela deslocou para a esquerda. Tá? Isso é uma explicação bem legal. O Vinícius que captou essa ideia e tem hora que até esqueço disso, mas é bem legal. Bom, olhando a literatura, tem alguns sistemas biológicos que têm um comportamento, tá? Tem esse meso-M, derivado meso-M. Basicamente, aqui tem várias formas que estão ligadas ao ferro, só para ilustrar, bismet, monomet, metilalanina, né? Ismet, bom, eu vou pegar o triângulo que é a bis-is, né? Eu, pelo menos, estou mais acostumado. O triângulo está aqui. O que a gente observa? O que de fato é esse gráfico? Esse valor aqui é o sistema no pH perto do 7 e o potencial elétrico padrão, né? O pKa do potencial elétrico, está bem por aqui. Tá? Quando o pH aumenta, esse potencial elétrico vai baixando. Tá? Isso a gente observa em outros sistemas e deve-se olhar a literatura, vai observar também. Citocromo C511, 51, e aqui pode pegar qualquer uma dessas bolinhas, quando o pH vai aumentando, aqui é o potencial eletroquímico padrão, aqui, muitas vezes na literatura está EM, mas é E0, tá? De acordo com a nossa anotação. Tá certo, EM, mas a gente está usando E0. Então, ele vai baixando, tá certo? Potencial elétrico padrão. Então, como o pH aumenta, o potencial redox padrão diminui. Isso é um efeito que acontece. A questão é, será que a gente consegue reproduzir esse tipo de resultado com as simulações?
Bom, então aqui é uma situação onde volta para o nosso sisteminha, veja que um sistema simples dá para, né, se divertir bastante. Aqui é uma situação onde vai ter o ferro variando o estado de ionização e o peptídeo também. Então, aqui o ferro vai poder ficar 3+, 2+, e aqui NH3 mais NH2, tá? Os dois podem mudar. Aqui tem pH constante e potencial eletroquímico constante. O gráfico deu esse. À medida que a gente aumenta o pH, o potencial redox padrão do ferro, ele em pH 6 ele está nesse valor, e depois ele vai diminuindo e vai chegando até esse valor aqui, tá? E não chega de novo aos 670, mas tá aí. Aqui é o potencial eletroquímico padrão para o ferro. Então, a gente, em princípio, aí a gente tem um resultado que reproduz o que se observa na literatura. Solvente implícito, a mesma coisa. Ah, não, peraí. Aqui é, no caso da lisina, como que funciona o pKa dela. Então, quando você tem um potencial eletroquímico no valor, e ele vai aumentando, o pKa vai diminuindo, né? Aqui para baixo diminui, então ele diminui. Então, esse é um efeito do pKa, tá? Então, o pKa está nesse intervalo, né? E o potencial redox padrão nesse intervalo aí. Aqui dá uma variação de 20 milivolts e aqui 0,35 unidades de pH. Tá? Eu acho que a ideia dessa parte é mostrar que ocorrem mudanças significativas. São pequenas, mas um efeito prático importante. Bom, então agora a gente vai passar na parte... Essa parte foi antes de tudo isso, né? Eu comecei a implementar o código com esse sistema aí, o MC, e esse sistema tem um ferro aqui, pode oxidar e reduzir, tá? Ele geralmente é ligado, aqui ele está isolado, tá? Mas quando ele está ligado à proteína, ele faz ligações de enxofre com a proteína, então tem ligações aqui, tá? Esse daqui, qual que foi a ideia? Esse foi o momento que a gente estava decidindo como que a gente simula esse M. O M, o que a gente observou e, óbvio, testou, foi pegar uma parte do M, sendo uma parte que seria tratada por redox, e a outra parte que seria tratada por pH constante. Então, essa é uma parte do M, e essa aqui são os propionatos, que também vão ser tratados por pH constante. Observe aqui na imagem que tem os 4 prótons aqui. Lembra que eu falei no começo? Tem 4 prótons aqui, tá? Então, aqui tem 2 propionatos, ele vai ser protonado, tratado com pH constante. A gente usa aqui no LIP, tá, gente? Quando a gente separa assim, ele fica sem a ligação aqui, ele tem que ligar isso daqui. Então, eu descubro os átomos dentro do LIP, antes de gerar os arquivos de topologia e de coordenadas, eu tenho que usar essa função makeBounds. E esse aqui é o HE2, que eu chamei, e ele pode oxidar e reduzir. E esse daqui é tratado com potencial redox, tá bom? Foi assim, a gente teve um sistema que é o MP8, mostrei no começo da apresentação, aqui alguns resultados. Esse é o esquema dele. Tituláveis por pH, a gente tem 2 propionatos, são esses daqui. Tem o ácido glutâmico, que é bem isso daqui, tá? E por redox, a gente tem o HEH. O Vinícius, depois, ele criou esse outro resíduo por umas necessidades técnicas lá. Então, ele é bisis, que tem uma histidina embaixo e uma outra em cima aqui, tá? Tem esses terminais aqui que devem ser usados para neutralizar algumas cargas da histidina, tá? Esse é um truque. E quando eu montei o sistema que
aqui, estou mostrando agora só. Quando eu montei esse sistema, eu peguei praticamente tudo isso do PDB, e aí eu tive que colocar essa parte aqui em cima. Eu não tinha nem necessariamente o editor. Então eu peguei, eu acho que o Quimera eu usei. Tem uma forma, um truque no Quimera que você vai lá, tenta, erra, até tentar e acertar, sabe? Aí eu coloquei na posição certa, e aí fizemos algum ajuste depois, deu certo. Esse aqui, olha, só para montar isso daí, para pensar na ideia também e depois montar foram acho que uns 3, 4 dias, quase uma semana, tá? Bom, então esse aqui é o sisteminha que vocês já viram antes. Aí, a festa das simulações e com um réplica exchange, tá? A réplica do potencial redox. Eu não vou entrar em detalhes. Foram 21 pHs usados. Para cada pH, usaram réplicas com 12 valores. A equilibração foi 10 nanosegundos sem réplica e 20 nanosegundos com réplica. Né? Quem quiser usar réplica vale... É bem interessante, porque mesmo que não usa potencial redox, tem pH réplica exchange, tá? E é bem interessante, mas você tem que ter, assim, eu acho que pelo menos uns 9 núcleos. Ou você tem 9 GPUs, ou você tem 9 CPUs. E vocês sabem que não é fácil na mesma máquina, tá? Até onde eu sei. Então, esse foi o resultado simulado. Olha que bonitinho. Então, ele tem o potencial redox, pH vai aumentando e vai diminuindo o potencial redox padrão, tá? Padrão. Isso daqui a gente também teve que fazer aquele ajuste delta ref, tá? Aí a gente teve que fazer. Bom, aqui deu uma variação de menos em torno de 28 milivolts. E aqui é a história do Vinícius que ele tinha colocado. A Blue Waters é um sistema de computadores que eu não sei onde fica fisicamente nos Estados Unidos, mas é um monte de GPU. Talvez seja equivalente em alguma parte, não, óbvio que lá é muito superior, né, em termos de recursos de hardware, mas ao nosso Santos Dumont aqui no Brasil, tá? Então usa GPUs em paralelo e é uma loucura. Eu nunca usei, porque eu nunca cheguei nesse ponto de fazer tanta conta para desenvolver um código, não precisa, mas para testar precisa. E o Vinícius usou, foram 12 horas usando e resultado de um monte, vocês viram, um monte de simulação. Agora, uma projeção, se fosse feita uma única GPU, é o nosso caso, para reproduzir isso, precisaríamos de 4 meses. Tá? E se fosse uma CPU, há 34 anos. Aí o bicho pega, né? Então, situação complicada. Bom, aqui ele fala teste de convergência, né? Ele fez replicatas, ele fez só 6 valores de pH, começou sempre na mesma estrutura, para cada pH usou a réplica exchange, ou somente isso daqui, tá? Para nossa realidade do laboratório, a gente está mais para usar isso daqui ao invés da réplica. Mas quem faz réplica sempre fala que a convergência é muito melhor. É óbvio, né? Por um sistema melhor. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de elogiar o nosso, ser discreto, porque senão eles podem falar que não, deveria ter feito com réplica. E aí a gente não tem esse computador para isso. Então, e usando 6 potenciais valores de potencial redox. A convergência era um teste rápido, então ele pegou só uma simulação de 20 mil passos, tá? E esses foram os resultados. Olha só. Pum. Como ele fez... cadê? Ele não falou quantas repetições, mas olha só. Quando é com réplica, o que eles querem mostrar com esse gráfico é o vermelhinho é quase só bolinha, porque os resultados são próximos, que não tem essa barra de erro. Agora, o que a gente faz, aí tem uma barra de erro, porque a convergência não é tão boa, mas é boa também, né? Bom, isso daqui é a performance no MP8 por um sistema que tem a configuração do computador, que eu não vou nem ler, tá? Mas é só para deixar claro qual que é o sistema. E olha só que interessante. Então, usando o Sander e o PME MD.
Eu colaborei nessa, que está dentro do pacote do Amber, e essa aqui foi só o Vinícius. Esse aqui é no Amber Tools, né? Olha que interessante, aqui com solvente explícito, sempre o do Amber fica melhor. Esse número é o número de nanosegundos que ele consegue fazer por dia. Quanto mais nanosegundos por dia, melhor a performance. Então, aqui ele consegue fazer isso mais, né? Consegue fazer mais no PMD, usando 2 CPUs, 4 CPUs, 6 CPUs, sempre mais. Agora, de repente, usando uma GPU, né, já aumenta consideravelmente. E o que foi engraçado aqui, eu nem imagino por quê, porque no solvente implícito inverteu, o Sander é melhor, sabe? Olha só, você vê que os maiores valores estão no Sander. Então, esse foi interessante. Olha quanto que consegue fazer de nanosegundo nesse sistema do MP8, tá? Vocês viram a proteína, é um peptídeozinho pequeno, né? Mas tem o M, tem várias, tá certo? Então é bem melhor, a gente usa isso, mas hoje eu saí pensando nessa possibilidade de a gente fazer testes em solvente implícito, tá? Bom, com CUDA é 99 vezes mais rápido que o serial e 36 vezes mais rápido que 6 CPUs. Tá? A gente geralmente eu acho que tem 8 GPUs, né, em certos núcleos, e se usar tudo também não usa mais a máquina. Bem, agora uma comparação com fazendo uma GPU nos sistemas e comparando com a simulação de dinâmica regular. Se vocês não usarem pH constante ou potencial redox constante, olha só quantos nanosegundos você consegue. Se o mesmo sistema você passa pH constante, olha, você já perde um pouco, embora é um valor alto. O potencial redox diminui um pouco mais, tá? E se colocar os dois acoplados, diminui um pouco mais. Então, tem isso em mente, tá, pessoal? Quando você faz a opção do pH constante, você vai diminuir um pouco a performance. Continua eficiente, mas só a dinâmica regular consegue simular mais, tá? Dinâmica regular é 1.4 vezes mais rápido que o pH constante, ou potencial redox constante, e a dinâmica regular é 1.6 mais rápido que acoplado pH constante e redox constante. Bom, finalizando os agradecimentos aqui. Esse aqui eu apresentei, esse aqui só para vocês terem uma ideia, era a sala que a gente trabalhava, todos os alunos do Adrian, tá? Eu estou aqui. Então, aqui tem argentino, tem americano, chinês. Ele me emprestou aqui o cartão do Sans Club. Hoje a gente tem Sans Club. Eu entrei lá como um chinês. O Vinícius aqui, essa moça eu não lembro de onde, mas ela estava lá ainda. Americano, indiana, argentino, iraniana, é um amor de pessoa, Delaran. Já até me deu carona. Essa aqui é americana, eu vendi meu carro para Sunit, tive que ensinar ela a dirigir também, porque só podia comprar o carro, pegar financiamento se tivesse carteira. Então, fazer o quê, né? A gente vende o produto e ensina a usar, né? Indiano, muita gente boa. Ela, eu acho que era da Turquia, esse é americano. Esse daqui, eu acho que, se não me engano, é o que fez o HMR, tá, gente? Eu estou muito mal de lembrar os nomes, tá? Mas é isso aí. Quem ainda está lá é a Sunit e a Pilar, argentina. E o Adrian aqui, argentino, torcedor Boca Juniors. Isso eu agradecer a comissão organizadora, Blue Orders, tinha que agradecer, né? E tá todo mundo aí agradece, tá? Pelo afastamento, pela bolsa e a CAPES por causa do Vinícius, né? Que fez ele teve bolsa da CAPES, tá? Obrigado pela atenção, mas antes de terminar, eu vou falar um pouco do que veio depois, tá? A Isabela foi aluna de C, e ela trabalhou, acho que os poucos sistemas que a gente terminou de estudar é o citocromo C, e ela usou essa técnica, tá? Ela conseguiu destaque PIBIC 2018 em
O artigo foi publicado em 2018. Eu acho que o Vinícius saiu em 2019. Hein? E a capa do Amber é essa que o Vinícius montou, que tem a ver com esse assunto que eu falei para vocês, tá? Então é isso. Bom, espero que tenham gostado. Vou parar a gravação agora.